Eu costumo dizer que existe a vida da mulher antes da maternidade e a vida depois da maternidade. E a gente só conhece a maternidade quando a gente vivencia. Por mais que as pessoas te falem dos obstáculos, né? Esses obstáculos, nós temos a dimensão deles quando nós passamos por eles, né? E esses obstáculos, eles variam. Por exemplo, se você é uma mãe que tem um parceiro, um companheiro que divide as funções, as atribuições, né, da maternidade e da paternidade. Se você é uma mulher branca, se você é uma mulher negra, se você é uma mulher indígena, quilombola, se você é uma mulher que tem um emprego, que tem uma estabilidade econômica ou está desempregada. Então, nós temos o que a gente chama de interseccionalidades, né? Para pensar a maternidade, a gente tem que pensar todas essas condições que essas mulheres estão inseridas, nesse antes da maternidade e nesse pós-maternidade. E o ambiente acadêmico, ele é um ambiente que ele não foi construído para a mulher mãe, a nível mundial, porque a universidade, quando ela surge, né, lá no período da Idade Medieval, ela surge como uma proposta para os homens e não para as mulheres. Os homens tinham o espaço público e a mulher o espaço privado, que é o espaço de cuidar dos filhos, de ficar dentro de casa, da família. E aí depois, historicamente, essa mulher ela vai ganhando espaço, né? Nós temos ali os períodos de guerra, nós temos alguns movimentos que vão ocorrendo ao longo da história, e essa mulher ela vai ganhando espaço, inclusive dentro da universidade. Só que a universidade, enquanto instituição, muitas vezes ela não conseguiu acompanhar essas necessidades que foram surgindo, né? Então é muito difícil ser mãe e conseguir permanecer, seguir uma carreira científica, uma carreira acadêmica, ou até mesmo se formar num curso de graduação, chegar a uma pós-graduação. Então as dificuldades que eu destaco assim como grandes dificuldades é permanecer no ambiente acadêmico, conseguir se formar. Nós temos o tempo que ele não depende de nós. O tempo, ser mãe é descobrir que você não controla mais o seu tempo, você perde o controle do seu tempo. Porque às vezes você programa uma coisa, então hoje eu vou acordar, vou trabalhar, depois eu vou resolver questões do meu trabalho, vou cuidar da minha filha e de repente ela adoece. Então, todo aquele propósito que você tinha planejado, ele já fugiu do seu alcance. E como a maternidade ela é diferente em relação à paternidade, como a nossa sociedade encara, isso afeta diretamente a nossa condição de estudante, ou de professora, ou de pesquisadora, né? Porque nós precisamos de tempo, nós precisamos de dedicação para conseguir a produção científica que eles pedem que nós tenhamos em editais, para permanecer ou para ter algum cargo melhor dentro da instituição, mas nós não temos um tempo igual aos homens, né? Então a gente tem que pensar de uma forma diferente. Quando nós pensamos na universidade, a gente tem que pensar de uma forma diferente quando nós pensamos em mães, para essas mães permanecerem e produzirem ciência de forma igual aos homens, né? A construção de uma rede de apoio tem ali a função fundamental de auxiliar essa mãe. Tem um provérbio africano que diz que eu sou porque nós somos. E diz também um outro provérbio que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Então, nós precisamos de uma rede de apoio, mas quando nós não temos essa rede de apoio, fica muito complicado, né? Fica muito difícil. Eu consegui, primeiro porque eu já tinha terminado minha graduação, meu mestrado, eu tive a minha filha durante o doutorado, e eu tive o meu esposo, ele é uma pessoa muito presente, mas ainda assim a maternidade ela tem um peso diferenciado na minha vida. Então,
eu coloquei a minha filha em um período na escola. Enquanto ela ficava na escola, eu conseguia estudar e produzir ciência nesse período. Muitas vezes também eu fiz isso de madrugada. Então, isso é bem nítido assim no meu trabalho, quando eu entregava para minha orientadora o trabalho para leitura, né? Ela percebia que às vezes tinham palavras que estavam faltando, porque eu literalmente eu começava a digitar e eu dormia e acordava, né? E às vezes eu estava digitando e minha filha começava a chorar, porque eu amamentei até os 2 anos de vida da minha filha. Então ela começava a chorar e eu tinha que parar para amamentar, para ver o que tinha acontecido até ela se acalmar. Teve muitas vezes que eu enchi o quarto da minha filha de almofadas e eu trancava a porta e eu ficava dentro do quarto com ela, enchia de brinquedo no chão e eu sentava no chão com os livros. E enquanto ela brincava, eu ficava tentando ler os livros e riscando os livros quando ela não tentava arrancar o livro da minha mão ou rasgava alguma página, né? Mas assim, foi uma luta, mas foi possível. Só que o que eu vejo é que a gente sempre fala daquelas mulheres que conseguiram. E nós falamos sempre das mulheres que conseguiram, porque nós não temos estatísticas de quantas mulheres desistiram no caminho. Nós não temos, por exemplo, a nível nacional, o número de mães que entram na graduação, especialização, mestrado ou doutorado e que trancam a matrícula, que param porque não tiveram rede de apoio, porque não tiveram condição de pagar uma escola, ou não tiveram uma vaga em uma creche pública, ou não tiveram uma vaga dentro da própria universidade, que algumas universidades têm creches também, mas são vagas muito, muito restritas. Tem mães que precisam e levam suas filhas, né, para as aulas. Alguns professores aceitam, outros professores expulsam, como se aquela mãe fizesse isso porque está querendo se aparecer, quando na realidade ela faz porque ela não tem opção. Nenhuma mãe quer levar o seu filho para dentro de uma sala de aula. A mãe quer estudar, quer produzir ciência. E a gente sempre fala das mulheres para essa rede de apoio, porque historicamente o cuidado ele foi colocado como uma atividade feminina, né? Então você tem o cuidado professora como cuidado, enfermeira como cuidado, adoece algum parente da sua família, quem é chamado para cuidar? A mulher ou o homem? A mulher, né? Então eu daria como dica buscar editais que são raríssimos, que dão algum tipo de auxílio, de apoio, de permanência para essas mulheres dentro das universidades, que são editais que são produzidos dentro de cada instituição, não tem uma coisa geral a nível Brasil, não, não existe ainda, infelizmente. Nós temos uma lei de licença maternidade para mulheres mães de pós-graduação que tem bolsa de pesquisa. Quem não tem bolsa de pesquisa, nem isso tem garantido, né? E para uma mulher chegar na pós-graduação, primeiro ela tem que fazer a graduação. Então, eu preciso garantir a permanência dessa mulher na graduação. E para isso, nós precisamos de leis, para não ficar tudo muito no informal, né? Uma lei que garanta a estabilidade dessa mulher, o apoio, bolsas, né, de permanência, creche, estruturas melhores dentro das instituições. Então, infelizmente, a gente precisa de muita luta, né? E muita rede de apoio que a gente tem construído atualmente, né, nos grupos de mães que eu participo. Eu consigo perceber que de 2017 para cá teve uma onda muito grande, né, de crescimento de números de coletivos, né, que foram sendo criados ao longo desses últimos anos. Principalmente com o movimento do Parenting Science. O movimento do Parenting Science é um movimento criado pela professora Fernanda Stanis Quartz, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse movimento ele pensa na licença maternidade, ele pensa inclusive nas dificuldades dessas mulheres que já são professoras universitárias também,
de conseguirem crescer dentro da carreira acadêmica. Mas, para além do movimento do Parenting Science, nós tivemos em 2017 a criação do grupo Mamães na Pós-Graduação, que esse é um grupo que foi criado por mim, justamente quando a minha filha era muito pequena, eu estava durante o doutorado, cursando, né, o meu doutorado é em História, eu estava cursando e eu percebi que as dificuldades da maternidade, eu percebi que os grupos que eu tinha e que eu seguia, que eu participava de mães no Facebook, eram grupos de realidades muito diferentes. Não era um grupo que eu conseguia perceber a realidade de uma mãe cientista. Então eu me sentia muito sozinha. E eu criei esse grupo como uma rede de apoio de sororidade, sabe? Aquele espaço assim, nossa, eu não estou aguentando mais, eu preciso desabafar, eu preciso tirar uma dúvida, eu preciso saber se me tiraram algum direito dentro da universidade por ser mãe, o que eu posso fazer, quais são os caminhos que eu posso percorrer. Então surgiu o grupo Mamães na Pós-Graduação nesse sentido. Hoje ele é um grupo que tem 2.600 mães pós-graduandas de diversas universidades do Brasil, algumas mães brasileiras de pós-graduação que estão na Alemanha, em alguns países da Europa, Estados Unidos, Canadá. Nós temos, inclusive, muitas professoras universitárias da USP, UNB, UFRJ, UF, UFG, Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Bahia, do Ceará, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, de todos os estados mesmo. E esse grupo, ele é um espaço assim. A mãe, ela consegue defender a dissertação do mestrado, a tese do doutorado, ela posta, ela publica ali a vitória, a foto dela com o filho na banca, conta a história, conta as dificuldades, e aí todo mundo comemora. Ou então, por exemplo, a mãe está num momento muito triste, vivenciando uma dificuldade muito grande para produzir ciência, aí ele escreve, desabafa, todo mundo apoia. Além dele, eu também ajudei a criar em 2018 o Coletivo Nacional de Mães na Universidade. O Coletivo Nacional de Mães na Universidade hoje, ele tem na administração dele uma representante de cada coletivo de mães universitárias que nós temos no Brasil, para trazerem ali suas demandas e para debaterem e para construírem ideias de propostas de políticas públicas. Nós temos, então, 13 representantes de coletivos, mas nós sabemos que nós temos, a nível Brasil, mais de 20 coletivos. A Juliana Márcia, que é uma pesquisadora de doutorado da Universidade Federal da Bahia, ela está fazendo o levantamento do número de coletivos que nós temos no Brasil, que inclusive faz parte da pesquisa de doutorado dela. Então, esses dias ela estava me contando que são mais de 20 coletivos, aproximadamente 22. Nós temos 13 representantes, mas a chamada ainda está aberta para a entrada dessas representantes. Mas qualquer mãe universitária pode fazer parte do coletivo de mães nacional, né? Ele existe no Facebook, nós temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo mais movimentado, né? Todas são administradoras do grupo do WhatsApp, e é ali que a gente troca mais informações. A ideia dele é justamente essa. Olha, o coletivo de mães estudantes, por exemplo, teve uma conquista. Qual foi o caminho que ele seguiu para ter essa conquista? Então, as meninas divulgam no Nacional e aí a gente espalha essa notícia para facilitar a trajetória e a luta de outros coletivos, né? O coletivo de mães da UF teve uma conquista, a mesma coisa. É a ideia de unir mesmo, de formar uma grande rede. Além dele, tem o NIEM, que é o Núcleo Interseccional de Estudos da Maternidade. Ele é coordenado e foi criado pela Camila Cidade, que é uma pós-graduanda da Universidade Federal Fluminense, e inclusive já coordenou também o coletivo de mães da UF. Ele é um espaço, um núcleo, né, de pesquisa que divulga muitas notícias sobre maternidade e também apoia muitas mães, dá cursos para as mães que estão tentando entrar na pós-graduação. Eles fazem esse tipo de orientação de forma gratuita. Eles fizeram já uma Mães na Pós-Graduação, orientando essas mães, tentando auxiliar essas mães da graduação para entrar no mestrado ou no doutorado. E elas também auxiliam mulheres mães que querem criar coletivos em suas universidades. Então, elas dão cursos ensinando quais são os passos, de forma gratuita também, que vocês precisam seguir para a criação de coletivos. Tem o núcleo Materna, que é um outro núcleo que foi criado pela Nitali. Ele, inclusive, hoje está em parceria com o GT, é um GT de pesquisa se eu não me engano, é da UFRJ, que também trabalha a questão da maternidade, traz, inclusive no seu site,
traz artigos, colunas sobre diversos aspectos da maternidade, né? Agora nós estamos tendo esses espaços. E na UFG, nós temos o GT, que é o Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais. Ele é coordenado pela professora Ana Carolina Coelho. A professora Ana Carolina, ela também é escritora, colunista da revista Cláudia. Ela tem uma coluna que se chama Crônicas de Mães. Ela é professora universitária, então ela conta nas crônicas quais são as dificuldades das professoras universitárias que são mães. Eu faço parte do GT, eu sou pesquisadora dele, né? Auxilio também a professora Ana Carolina, e na UFG nós iniciamos esse ano uma campanha, que é uma campanha anual sobre a maternidade dentro da UFG. A Universidade Federal de Goiás tem apoiado muito o GT, né? Nós temos feito parcerias, agora nós vamos iniciar um curso para os técnicos administrativos e professores universitários que estão entrando na UFG, de como eles precisam tratar e respeitar as mães, como eles podem apoiar essas mães, mães graduandas, mães técnicas administrativas, mães professoras, mães pós-graduandas, né? Como se cria um espaço de sororidade, de respeito, o que é acolhimento. Então, esse curso ainda vai ser feito nesse ano. Além desse curso, a universidade disponibilizou para nós a realização de lives mensais no canal oficial da TV UFG. Nessas lives, nós trazemos pesquisadoras sobre o tema da maternidade na universidade, tanto do Brasil quanto agora nós vamos trazer do exterior também, para pensar a questão materna, e estudantes também, para relatarem as dificuldades, né, como que tem sido essa superação. A mulher mãe, né, na carreira acadêmica, eu acho que a gente começa, a minha querida amiga Ana Carolina, ela fala assim que a gente faz leitura por osmose, né? A gente vai vivenciando tantas dificuldades que você vai criando um hábito de leitura, de tentar se concentrar em qualquer pequeno espaço de tempo que você tem, né? A gente fica multifunções, né? Só que, infelizmente, nós não temos esse olhar. Nós temos um olhar para nós de pessoas incapacitadas. A academia, ela enxerga em você o fato de ser mãe, não uma mulher mais bem preparada ou uma mulher que vai ter um desenvolvimento acadêmico melhor, não. Eles enxergam como uma mulher limitada, uma mulher que produz menos, uma mulher que se dedica menos e muitas vezes menos inteligente. Infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de visão, né, dentro da academia. As mulheres que são mães, elas sofrem preconceitos não somente dos homens, mas de outras mulheres, o que é muito triste, né? Por isso a dificuldade da permanência. É muito comum, às vezes, professores não quererem orientar pesquisadoras, porque são mães, ou até mesmo entrevistas para um mestrado, um doutorado, ou um concurso público, se a mulher está grávida, se tem filho, alguns lugares, e a gente recebe esse tipo de denúncia nos nossos grupos, né, de pessoas, professores que perguntam, né, quantos filhos você tem? Isso vai te atrapalhar no estudo? Não engravide agora, não tenha filhos agora. Mesmo a mulher sendo casada, tendo uma estabilidade econômica, ela escuta esse tipo de observação e de violência e assédio, né? Eu prefiro chamar de violência. Isso é uma violência, né? Inclusive, uma vez eu participei em um evento da UNB, aí tinha uma mãe, ela já estava finalizando o doutorado na área de fonoaudiologia, e ela já tinha 35 anos, era casada há 11 anos, e ela me disse o seguinte, eu conheci ela durante o evento, olha, eu sou casada há 11 anos, tenho 35 anos, e até hoje eu não engravidei, com medo de não ser aceita dentro da instituição, só que ela não era da UNB,
ela era de outra universidade, o evento era na UNB, eu acho que ela era do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e de sofrer preconceito pelo fato de ser mãe. E aí, detalhe, e olha a observação que ela me fez. Eu tenho o meu tempo biológico. Então vai chegar o momento que eu vou querer ser mãe, mas biologicamente eu não vou poder. Ela pode ser mãe de outras formas, lógico, né? Ela pode adotar, mas ela tem a limitação biológica, né? Então a gente passa por uma falsa escolha. Você acha que está escolhendo algo quando você está sofrendo uma violência por uma construção social que já existe e você acaba, na verdade, abrindo mão e não escolhe nada, né? Você foi obrigada a seguir um caminho, a trilhar um caminho. A gente fica impossibilitado, né? De vivenciar a nossa vida de forma plena. E o sentimento de culpa, né? Quem é mãe sabe. Quando você se torna mãe, o sentimento de culpa, ele nasce com você, né? A culpa materna é uma coisa que nunca te abandona. Então você tem muita culpa, você tem culpa o tempo todo. Eu poderia aproveitar mais o meu filho, eu poderia vivenciar mais. Nossa, meu filho cresceu e parece que eu nem percebi, né? A gente sente culpa por tudo. Você às vezes amamenta 2 anos, 1 ano, e ainda sente culpa. Ai, nossa, será que eu fui uma boa mãe? Será que eu sou uma boa mãe? A culpa materna é uma coisa que adoece. E uma coisa que quase ninguém fala, né? Mães universitárias adoecidas, né? Nós não temos nenhum programa público que pense nessas mães, né? Mães que sofrem com depressão, depressão pós-parto, né? Que não conseguem conciliar e acabam desistindo, né, de um curso superior e se sentem culpadas por isso. E aí nós temos um outro problema. Muitas vezes o curso superior é uma forma de emancipação econômica. É a possibilidade daquela mulher mãe dela se tornar financeiramente, né, mais bem preparada e dar uma condição melhor para o seu filho. E ela não consegue aquilo. Às vezes até sair de um relacionamento abusivo, sofre violência doméstica, né? É uma forma dela tentar ter uma vida melhor. Uma coisa que eu gosto de falar muito para as mulheres mães que estão estudando, que muitas vezes tem que deixar o filho na creche, ou tem que estudar de madrugada, e que se sentem culpadas, um dia o seu filho vai ter muito orgulho de você. Muito orgulho, né? Não se culpe, porque você está construindo algo muito bonito, e é não somente para o seu bem, mas para o bem do seu filho também. Você ainda vai colher muitas coisas boas, né? Mas esse caminho podia ser mais fácil, ele podia ser mais tranquilo, mais leve, se a gente tivesse uma sociedade acolhedora, se a gente tivesse, né, um Estado que criasse leis, né, que garantisse uma qualidade de vida para essas mulheres e para essas crianças, porque essas crianças um dia serão adultos, um dia essas crianças ocuparão os bancos universitários. Então, uma coisa que eu penso muito, mas muito mesmo, é que tipo de universidade eu estou deixando para minha filha. E tudo que eu faço é pensando nela. Eu quero que a minha filha, eu fico emocionada. Eu quero que a minha filha tenha acesso a uma universidade que realmente seja inclusiva e não excludente, inclusiva para todas as pessoas, né? E para todas as formas de maternar. Eu queria deixar como mensagem final que eu sou porque nós somos e que é preciso uma aldeia para se criar uma criança. Então, que a gente possa construir realmente uma rede de apoio, que a gente possa ter um dia um país realmente inclusivo, com leis que pensem nessas mulheres, em toda essa diversidade e todas essas dificuldades. E um país que as mulheres possam entrar com seus filhos nos restaurantes universitários e que seus filhos possam se alimentar juntamente com essas mulheres e que essas mulheres consigam se emancipar financeiramente e sentirem orgulho, não culpa, pelos caminhos e pelas trajetórias que elas traçaram.